Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, me chamo Alice e hoje eu vou falar um pouco sobre esse livro, Um Ano em 12 Semanas. Ele é um livro que eu finalizei a leitura dele nessa semana e eu gostei muito da forma com que ele faz essa mudança no nosso pensamento. O que acontece? Quando nós observamos um ano e ele tem 12 meses, é um ano bastante extenso, são muitas semanas durante o ano, são mais de 50 semanas, um ano inteiro. Só que a gente vai lá, escreve todas as metas, todos os objetivos e quer fazer acontecer o ano. Só que quando a vida real bate na porta, a gente acaba observando que muitos desses objetivos que a gente definiu no final do ano ou no início do ano eram objetivos ou muito absurdos ou eram objetivos que você está longe de alcançar. Porque você foi muito otimista, digamos assim. Então, por exemplo, às vezes você pode colocar lá, eu quero emagrecer 25 quilos. Por exemplo, no meu caso, eu quero muito emagrecer 25 quilos. Só que se eu chegasse no meio do ano e eu visse que eu não conseguia emagrecer nem 10 quilos, eu ia já sentir que eu falhei o ano inteiro. Só que a ideia do um ano de 12 semanas é fazer com que você segmente essa sua mentalidade em espaços menores de tempos, que são as 12 semanas. E eu gostei muito dessa forma que ele segmenta as coisas, sabe? Ele até explicou aqui um pouquinho, essa parte aqui, ó. Você tem o otimismo desinformado, ou seja, essa parte que a gente está criando as metas, a gente coloca uma meta absurda, porque a gente está otimista, a gente acredita que aquilo vai acontecer. Então a gente coloca a meta e fala assim, vou atrás dessa meta. A gente vem para a segunda fase, que é o pessimismo informado. Quando você vai ver o que você precisa fazer para alcançar aquela meta, você começa a falar assim, não vai dar não. Só que, se a gente passar dessa fase do pessimismo informado, que é aquela parte que a gente sabe que pode não dar certo, que tem muitos fatores que vão impedir de dar certo, a gente vai para uma terceira fase, que é a fase do Vale do Desespero. Que aí a gente fica realmente assim, ó, acabou tudo, vou deixar de lado meus planos, meus objetivos, que é justamente o que eu estava falando. Você chegou no meio do ano, chegou nos 6 meses, você vê que não conseguiu nada, você chegou no Vale do Desespero. Porque ali você vê que cara, não vai dar certo. E a gente está muito perto do meio do ano, né? E eu acredito que muitos de vocês tenham colocado objetivos lá no final do ano e que agora estejam vendo que, assim, tá longe de chegar nesse objetivo. Só que a gente não precisa enxergar o ano só dessa forma. Você não perdeu um ano porque você perdeu 6 meses do ano. Você ainda consegue recuperar esse ano, sabe? E aí a gente vem para a fase 4, que é a fase do otimismo informado. Ou seja, a gente começa a traçar planos que de fato a gente consegue fazer para conseguir chegar nos objetivos que a gente colocou lá atrás. E aí a gente vem para a fase 5, que é a fase do sucesso e realização. Eu sei que na internet parece que ninguém, nada dos influenciadores, passam pelo Vale do Desespero. Então, assim, parece que todo mundo teve uma ideia, porque o Reels é assim, né? Tive uma ideia, vou criar, vou construir, e a pessoa vai lá e constrói. Tudo bem. Tem gente que é, tipo assim, 100% executora, que pensou na ideia e já conseguiu e não teve nenhum impeditivo durante essa jornada? Tem. Beleza, tem. Mas são raras essas exceções, sabe? A maioria das pessoas, elas começam um plano e elas vão traçar esse plano e elas vão entrar em desespero, porque é tanta informação, são tantos conhecimentos que ela não sabia que precisaria passar para chegar naquele objetivo, que ela começa a chegar nesse vale do desespero. E se você, assim como eu, chegou no meio do ano e tem alguns objetivos que não conseguiu concluir, eu acredito que esse vídeo e esse livro vão te ajudar bastante. Então, o que eu fiz? Eu separei com meu marido e eu fiz um desafio. Então, eu separei 3 objetivos, fiz de acordo com um ano de 12 semanas. Então, eu separei 3 objetivos meus, porque agora, ao invés de a gente segmentar um ano em 12 meses, a gente vai segmentar em 12 semanas. E essas 12 semanas, elas vão dar um aspecto de tá tão próximo do final que eu preciso executar o mais rápido e melhor possível. Então, fica comigo. Essa semana são mais ou menos 84 dias, só que a gente ainda está longe um pouco do final do ano. A gente consegue executar bastante coisa durante essas 12 semanas. E a gente precisa ter a mentalidade, porque, por exemplo, se você é procrastinador, você vai sempre deixar as coisas para fazer no final, bem próximo do final do prazo. E a ideia desse livro é beneficiar os procrastinadores. Porque quando a gente coloca uma meta em um prazo mais curto, a gente acaba conseguindo fazer mais coisas nesse prazo mais curto. Então, por exemplo, eu separei 3 objetivos, que são 3 objetivos pessoais meus. Eu vou abrir com vocês, mas eu acho importante mostrar aqui
Por exemplo, eu sou muito boa em fazer coisas para os outros. Então, a parte do trabalho eu sou muito boa, a parte de executar as coisas de casa e tudo mais, eu sou muito boa nessa parte. Só que quando chega na parte dos meus objetivos, nas coisas que eu defini pra mim, eu acabo deixando um pouco de lado. Então, por exemplo, eu resolvi que eu vou fazer dieta. Se eu falhei um dia na dieta, eu acabava desistindo pelo resto da vida. Aí eu, não, vou fazer exercício todos os dias. Eu falhava um dia no exercício, eu acabava desistindo pro resto da vida. Só que a vida não é assim. Porque se você desistir pelo resto da vida, a conta lá no final vai chegar e vai chegar grande. Então, quando a gente começa a segmentar as metas, eu não vou abrir aqui com vocês quais são as minhas metas, mas eu quero que vocês entendam que a gente precisa definir uma meta e definir quais táticas vão ser feitas para alcançar essa meta. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, emagrecer 8 quilos. Eu preciso treinar na academia do prédio, que é uma coisa que eu não fazia, mas eu preciso fazer. Então, treinar na academia do prédio 5 vezes por semana. Dieta animal-based, que é só alimentos de origem animal. 6 vezes por semana e cortar o açúcar todos os dias. Então, eu coloquei uma meta e destrinchei as táticas e o período que eu preciso fazer essas táticas. Isso está totalmente de acordo com o livro. Só que, como eu gosto de dobrar a meta, eu peguei um pouco mais e fiz um desafio junto com meu marido. Que aí o desafio, a gente tem algumas metas da semana, que vão além dessas que eu te falei, né? Então, por exemplo, o treino, a gente tem 5 vezes por semana. A dieta, a gente tem que fazer a dieta. E aí, tem uma pontuação máxima, tá? Então, por exemplo, o treino são 5 vezes por semana, então cada dia conta um ponto. A dieta são 6 vezes por semana, cada dia um ponto. Leitura, 7 pontos. Então, juntando tudo aqui, a gente tem 40 pontos. E para passar de semana, a gente precisa atingir pelo menos 85% dos resultados. Que esses 85% dos resultados, em todos os ciclos, dariam 34 pontos. Então, eu posso falhar alguns dias na semana, só que, na maior parte, eu preciso executar. Porque para chegar nos 34 pontos, eu preciso ter acertado bastante. E isso faz com que, no final, eu não desista. Porque, por exemplo, vamos supor que nessa semana eu consegui 90%. Cara, 90% é muito bom. Mas se fosse na minha mentalidade antiga, se eu atingisse 90%, eu errei. Eu falhei em tudo. E isso ia me colocar no patamar de eu tenho que recomeçar ou eu tenho que desistir de tudo. E essa mentalidade é muito estressante. Então, é uma coisa que eu ficava muito estressada. Porque eu falava assim, cara, errei, comi aqui uma balinha, chega, acabou minha vida. Só que, cara, eu comi uma balinha, mas e o restante? Eu não vou jogar no ar tudo que eu fiz por causa de uma balinha, entendeu? Então, a gente fez isso daqui e a gente colocou algumas metas. Eu não vou falar as metas pra vocês, mas são coisas tipo besta de casal. Vaza eu, né? Não vou falar aí. A gente colocou uma periodicidade, sabe? A cada 30 dias. A gente vai fazer uma revisão do que foi. Se a gente conseguiu atingir os 85% em todas as semanas, a gente vai conseguir uma premiação. Aí, o mês 1, a gente colocou um final de semana num lugar aqui perto, aqui de Fortaleza. A segundo mês, a gente colocou um colchão novo. Porque, assim, a gente não precisa de um colchão novo, mas seria legal ter um colchão novo. O mês 3, a gente colocou um dia comendo fora e o mês 4 eu não vou falar pra vocês. Não pensem em besteira, mas eu só não vou falar porque é uma besteira, tipo, coisa banal, sabe? Então, eu acho que, assim, eu acredito mesmo que esse tipo de desafio, esse tipo de mentalidade vai ajudar bastante. Só que eu queria desafiar vocês também para seguirem a gente. Tenta fazer isso, coloca os objetivos, coloca os seus objetivos que você tem e faz as táticas. O que você precisa que seja feito cada semana para alcançar aquele objetivo. E aí, compartilha comigo lá. A gente pode até criar um grupo para isso. Mas a ideia é fazer com que a gente consiga alcançar esses objetivos. E segmenta esses objetivos nas 12 semanas. Então, você não vai mais pensar como um ano. Você está agora. Hoje, você definiu que vai começar as 12 semanas. Hoje é seu ano novo, hoje é seu Réveillon. Então, aproveita essa oportunidade para fazer o negócio direito, sabe? Para começar esse desafio. Oi, eu me chamo Alice e esse é meu filho Jorginho. Fala oi pro pessoal. Você não quer? Oiê. Olha lá, como ele é lindo. Só tá com o cabelinho bagunçado. Tudo bem? Já tá mexendo nas coisas, tá bem, né? Olha lá assim, ó.